O mercado de criptografia está atualmente em alta. O projeto Caspa está indo bem, enquanto o Agix Crypto também está indo bem. Mas hoje faremos uma pequena comparação entre as moedas Caspa e Agix. Isso ocorre porque tem havido um pequeno debate sobre o crescimento da Caspa e da Agix Coin, e os investidores continuam me fazendo perguntas como, Agix Coin é melhor que Caspa? Agix está bombeando, este é o momento certo para comprar Agix. Será Caspa melhor que Agix? Quando os investidores devem considerar esses projetos de criptomoeda? Alguns investidores ainda pedem a previsão de preços das moedas Caspa e Agix e minhas razões para isso. Mas antes de entrar na discussão, observe que não sou um consultor financeiro. Tudo o que eu digo sobre as moedas é baseado em minhas pesquisas e opiniões. Portanto, ao investir em qualquer moeda que eu recomendo, pesquise um pouco mais para ficar mais seguro e não se esqueça de investir com sabedoria. Sem muito dizer, vamos entrar na discussão. Para ir direto ao ponto, tanto Caspa quanto Agix são moedas muito boas. Não vou escolher um porque quero que todos vocês obtenham as duas criptomoedas. Esses projetos são diferentes e todos atendem a propósitos diferentes com seus ecossistemas. Caspa é uma criptomoeda de prova de trabalho que usa o protocolo GhostDAG. A implementação do Caspa inclui muitos recursos interessantes, como a capacidade de consultar a topologia do DAG, remoção de dados de bloco, com planos para um futuro próximo para remoção de cabeçalho de bloco, prova de SPV e suporte posterior de subrede, o que tornará a implementação futura da camada 2 soluções muito mais fáceis. Por outro lado, SingularityNet, também conhecido como Agix Crypto Project, é uma plataforma baseada em blockchain que permite a qualquer pessoa criar, compartilhar e monetizar facilmente serviços de IA. Graças ao seu mercado de IA acessível globalmente, os usuários podem navegar, testar e comprar uma grande variedade de serviços de IA usando a Agixcoin. Acho que com esses pequenos detalhes, agora você tem uma ideia das duas moedas. Desde a corrida de touros, Caspa e Agix têm-se saído bem. Agix é um token de IA focado no futuro. O mesmo que Caspa também. Se você tem certeza absoluta de qual deve comprar, opte pelas duas moedas, eu recomendo Caspa e Agix. Todos existem grandes projetos com uma equipe estabelecida. Acho que ambos se sairão muito bem no futuro. Claro, você deve comprar Caspa ou Agixcoin agora, devido ao alto preço. Atualmente, o Agix está sendo negociado a cerca de 10 centavos. Com uma capitalização de mercado de 900 milhões de dólares, uma capitalização de mercado totalmente diluída de 1,4 bilhão de dólares e um volume de negociação em 24 horas de 350 milhões de dólares. Caspa está sendo negociado a 16 centavos. Com uma capitalização de mercado de 3,8 bilhões de dólares, uma capitalização de mercado totalmente diluída de 4,8 bilhões de dólares e um volume de negociação em 24 horas de 70 milhões de dólares. Antes de terminar este vídeo, vamos nos aprofundar nas duas moedas. Caspa é uma criptomoeda de prova de trabalho que implementa o protocolo GhostDAG. GhostDAG não cria blocos órfãos criados em paralelo, mas permite que eles coexistam e os ordena em consenso. Para quem não sabe o que significa GhostDAG, segundo Belay Mining, GhostDAG é um protocolo que utiliza um mecanismo de cluster para classificar e organizar dados dentro da cadeia. Nesse processo, os grupos de dados, incluindo transações, são agrupados com base em suas semelhanças e recebem um centroide ou média. O número de centroides necessários é indicado por um valor definido pelo usuário. O objetivo do GhostDAG é atribuir cada dado ao cluster mais próximo e manter os centroides tão pequenos quanto possível. Usando um algoritmo ganancioso, o GhostDAG classifica os dados com eficiência e coloca cada dado em seu local apropriado. Ao contrário dos algoritmos estruturados, um algoritmo ganancioso otimiza a tarefa em questão com base na melhor solução possível em um determinado momento. GhostDAG categoriza blocos de dados em dois tipos, azul e vermelho. Os blocos azuis residem na cadeia, enquanto os blocos vermelhos não. Em vez de tentar identificar o maior cluster, o algoritmo ganancioso do GhostDAG se concentra em encontrar o conjunto azul com a ponta mais favorável e incorpora dados de fora do conjunto. Ao combinar azuis e vermelhos, forma-se uma cadeia, sendo o bloco da ponta selecionada o mais recente. Essa abordagem, combinada com dados extraídos e definidos pelo usuário, estabelece uma ordem topológica na cadeia. Voltando ao Caspa, sua estrutura visa principalmente os desafios de velocidade e escalabilidade que afetam os blockchains tradicionais. Embora os sistemas convencionais dependam dos mineiros para verificar as transações, esta abordagem muitas vezes sacrifica a escalabilidade. Caspa visa automatizar o processo de aprovação aproveitando o protocolo GhostDAG enquanto melhora a escalabilidade e mantém a integridade da segurança da rede. Além disso, o Caspa foi projetado para ser uma rede sem permissão, proporcionando acessibilidade a todos os participantes e eliminando a necessidade de um administrador como porteiro. O blockchain Caspa é relativamente novo no mundo criptográfico.
Concebida em 2021 e chegando ao mercado em 2022, a plataforma e sua moeda nativa, KAS, já começaram a fazer alguns investidores em criptografia se sentarem e prestarem atenção. O KAS entrou no mercado aberto pela primeira vez em meados de 2022. Naquela época, o mercado estava lutando contra uma desaceleração desencadeada pelo colapso do blockchain Terra, Luna, e o Kaspa era negociado a cerca de $0,0005. Ele oscilou em torno desse nível nos meses seguintes, antes de desacelerar a subida no final de 2022, fechando o ano em $0,00528. KAS teve um 2023 bastante forte até agora, com a notícia de que seu blockchain foi capaz de processar 10 transações por segundo e obter sua carteira de navegador, levando-a a atingir um pico em setembro, antes de diminuir apenas para disparar no final de outubro e início de novembro. O blockchain atingiu recentemente suas velocidades mais altas e o KAS parece estar se recuperando. Em 19 de novembro, após ser listado na Binance, o KAS atingiu o máximo histórico de $0,154. Em 15 de dezembro de 2023, valia $0,123. Kaspa também aborda a questão crítica de fornecer prova de trabalho com segurança, sem comprometer a segurança. Embora as transações em si sejam seguras, o processo de verificação requer um conjunto separado de parâmetros e programação. Kaspa implementa uma técnica chamada poda, que envolve a remoção de dados com mais de 3 dias do bloco DAG. Ao limitar os dados disponíveis, o Kaspa protege-se das vulnerabilidades associadas a um ataque de 51%. A manipulação centralizada torna-se virtualmente impossível se mais de 50% da blockchain não estiver sob o controle de uma única entidade. Os dados além do limite de 3 dias são armazenados em outro lugar, evitando que hackers os acessem e frustrando qualquer tentativa de aquisição. Segundo seu site, KaspaCoin possui alguns recursos interessantes em sua plataforma, que são 1. Transação rápida. A rede bloco DAG da Kaspa gera vários blocos a cada segundo para lançar transações no livre-razão. Combinado com transações totalmente confirmadas em 10 segundos, isso torna o Kaspa idealmente rápido para transações diárias. 2. Confirmação instantânea da transação. Kaspa foi projetado para ser centenas de vezes mais rápido que o Bitcoin, com cada transação Kaspa visível para a rede em 1 segundo e cada transação totalmente confirmada em 10 segundos em média. 3. Escalabilidade. Kaspa resolve o problema de escalabilidade com sua capacidade de gerar e confirmar vários blocos por segundo. Isto não implica qualquer compromisso entre segurança e descentralização, como pode ser visto nas redes de prova de participação. 4. Prova de trabalho eficiente. Kaspa utiliza o algoritmo que havias pronto para mineração óptica para consenso e segurança da rede. Este algoritmo, combinado com DAG de alto rendimento e blocos sem desperdício, torna-o menos intensivo em energia do que outras redes POW. 5. Segurança. Kaspa aproveita uma rede de blocos ultra-segura sem comprometer a descentralização. Obtido com prova de trabalho pura e sem apostas, combinada com um revolucionário mecanismo de consenso Ghost DAG. 6. Bloco DAG. Para superar o problema das blockchains, Kaspa processa todos os blocos em paralelo, ligando todas as cadeias laterais. Isso leva a uma estrutura DAG que aumenta drasticamente a formação de blocos por segundo, criando um bloco DAG. Finalmente, o último grande problema que Kaspa pretende resolver é como fornecer prova de trabalho com segurança, sem sacrificar a segurança. As transações em si são seguras, mas verificá-las é uma tarefa separada que requer programação e conjunto de parâmetros próprios. Uma das maneiras de o Kaspa fazer isso é por meio da remoção, em que a data do bloco é eliminada dos dados com mais de 3 dias. Em geral, Kaspa aumentou a velocidade, a segurança comparável e a simplificação dos processos. Kaspa foi lançado em 7 de novembro de 2021. Possui fornecimento total e máximo de 28 bilhões de tokens Cash, com mais de 19 bilhões deles em circulação. Isso é difícil de dizer. A KAS teve um grande avanço nos últimos meses, atingindo velocidades mais rápidas do que nunca e alcançando novos clientes. A combinação de velocidade e segurança da plataforma é certamente positiva. Por outro lado, Kaspa é um blockchain relativamente novo. Terá que lutar muito para desviar a atenção de outras plataformas mais conhecidas. Muito também dependerá de como o mercado de criptomoedas se comportará como um todo. Como sempre acontece com a criptografia, você precisará fazer sua pesquisa antes de decidir se deve ou não investir em KAS. A GIX. Singularity NET não é apenas uma coleção de AES, mas é um mercado. Ele foi projetado para aproveitar a inteligência de enxame auto-organizada para criar um todo maior que a soma de suas partes. Blockchain nos permite programar regras econômicas em um ambiente digital e software de IA para interagir perfeitamente com elas.
O caminho para criar um cérebro global positivo é desafiador. Uma singularidade tecnológica pode trazer benefícios sem precedentes, mas também apresenta riscos sem precedentes. A imprensa popular está cheia de advertências terríveis sobre os perigos da inteligência artificial geral. Entre os desafios está o atual conjunto de protocolos de ação coletiva. Em muitos aspectos, os atuais mecanismos e instituições financeiras dariam-nos uma viagem arriscada até à singularidade. Blockchain é uma ferramenta poderosa para gerenciar transações em uma economia dominada pela inteligência mecânica. No entanto, o blockchain é apenas uma ferramenta, há decisões importantes a serem tomadas sobre como usá-lo. SingularityNet é uma estrutura baseada em blockchain projetada para atender às necessidades dos agentes de IA à medida que interagem entre si e com clientes externos. Basicamente, o SingularityNet é um conjunto de modelos de contratos inteligentes que os agentes de IA podem usar para solicitar que o trabalho de IA seja realizado, para trocar dados e para fornecer os resultados do trabalho de IA. Esta estrutura é uma rede que combina elementos dispares na inteligência coletiva, tal como as diferentes áreas do cérebro, cada uma com a sua própria especialidade, se interligam. É fundamental que esta rede seja concebida tendo em mente princípios positivos. SingularityNet atende a uma necessidade urgente e acelerada do mercado. No atual contexto económico e tecnológico, todas as empresas precisam de IA, mas as IA disponíveis no mercado raramente corresponderão às necessidades de uma empresa. Somente os gigantes da tecnologia podem contratar exércitos de desenvolvedores para construir IAs personalizadas, e mesmo eles têm dificuldade em contratar especialistas em IA suficientes para atender à demanda. SingularityNet fornece um processo automatizado que permite a qualquer empresa conectar ferramentas de IA existentes para construir a solução de que necessita. Ele otimiza a acessibilidade e a personalização e, por sua natureza, reduz a reduplicação de esforços envolvidos no desenvolvimento proprietário, tornando o desenvolvimento mais eficiente. Muitas ferramentas de IA de última geração existem apenas em repositórios GitHub criados por estudantes de pós-graduação ou pesquisadores independentes. Os algoritmos mais recentes para análise de imagens e vídeos, tradução automática, prova automatizada de teoremas, análise de dados de bioinformática, etc. estão normalmente disponíveis no GitHub, mas o atrito inerente à instalação, configuração e execução deles limita seu uso. Muitos permanecem pouco mais que demonstrações. A maioria dos desenvolvedores de IA são acadêmicos, não empresários, e não têm um mercado facilmente acessível ao qual recorrer para monetizar seu código inteligente de IA. Como resultado, a IA em produtos do mundo real tende a ficar meses ou anos atrás do código. SingularityNet é uma plataforma de lançamento onde os desenvolvedores podem colocar rapidamente seus modelos e algoritmos de IA em aplicações do mundo real. As ferramentas de aprendizado de máquina também exigem conjuntos de dados de tamanho suficiente. A criação e o gerenciamento de conjuntos de dados tão grandes estão além dos meios e capacidades da maioria dos desenvolvedores de IA, e o modelo de desenvolvimento fechado que prevalece atualmente torna difícil para os desenvolvedores compartilhar conjuntos de dados. SingularityNet conecta essas ferramentas e conjuntos de dados de IA ao mercado, tornando-os acessíveis aos usuários finais e desenvolvedores e dando aos desenvolvedores uma maneira de monetizar suas criações. É um mercado de economia partilhada para a IA, permitindo que estas ferramentas partilhem dados e capacidades, a fim de democratizar o acesso aos benefícios da IA. De acordo com estes objetivos, a SingularityNet será uma rede aberta. Qualquer pessoa pode inserir um agente AI desde que compartilhe informações de acordo com a API SingularityNet e aceite, desembolse pagamentos de acordo com a lógica econômica da SingularityNet. Os novos agentes de IA virão de desenvolvedores de IA que desejam acesso ao mercado da SingularityNet e que desejam aumentar a inteligência de seus agentes de IA, vinculando-os a outras IAs em uma rede cooperativa. Tal como o Uber e Airbnb, identificamos um grande recurso inexplorado e um grande mercado que necessita desse recurso, e estamos a lançar uma ferramenta para ligar os dois. O recurso inexplorado são algoritmos e software de IA no GitHub e em outros lugares, e o mercado é formado por 99% das empresas que não podem pagar uma equipe de especialistas em IA. SingularityNet visa promover sistemas cada vez mais inteligentes e, ao mesmo tempo, maximizar o impacto positivo desses sistemas. A lógica económica foi concebida para gerar uma economia global inteligente que busca o máximo de benefícios para todas as pessoas e para toda a vida. Através de uma combinação de poderosos agentes de IA, tomada de decisão humana e regras de jogo que maximizam os benefícios, a SingularityNet irá acelerar o desenvolvimento de uma supermente global, ajudando a humanidade a evoluir para um modo de ser mais avançado, inteligente, benéfico e conectado. Em suma, a SingularityNet é um mecanismo económico inovador concebido para catalisar a inteligência humana e mecânica para avançar em direção a uma nova forma de inteligência auto-organizada eticamente benéfica. A sua rede global de agentes artificialmente inteligentes fornecerá serviços valiosos de IA a qualquer pessoa, ao mesmo tempo que, no processo, se auto-organiza em direção a objetivos mais elevados. É plausível que uma SingularityNet altamente bem-sucedida desempenhe um papel importante na transição da humanidade para uma singularidade tecnológica positiva.
O crescimento da Singularity NET promoverá avanços não apenas na IA estreita e prática, mas também na teoria geral e na prática da inteligência artificial geral benéfica, na concepção e análise de estruturas para economias eticamente inteligentes, e no refinamento contínuo de meios para conceituar e estimar benefício e bem maior. Concluindo, a inteligência artificial está se tornando mais valiosa e poderosa a cada ano e em breve dominará a internet. Visionários como Vernor Vinge e Ray Kurzweil previram que uma singularidade tecnológica ocorrerá durante este século. A plataforma Singularity NET reúne blockchain e IA para criar uma nova estrutura de IA que oferece funcionalidade prática superior de IA hoje, ao mesmo tempo em que avança em direção ao cumprimento das visões de inteligência artificial geral singularitárias. As ferramentas de IA atuais são fragmentadas por um ambiente de desenvolvimento fechado. A maioria é desenvolvida por uma empresa e executa uma tarefa extremamente restrita, e não existe uma maneira simples e padrão de conectar duas ferramentas. Singularity NET pretende se tornar o protocolo líder para redes de ferramentas de IA e aprendizado de máquina para formar aplicações altamente eficazes em mercados verticais e, em última análise, gerar inteligência artificial geral coordenada. A maior parte da investigação em IA hoje é controlada por um punhado de empresas, aquelas que possuem os recursos para financiar o desenvolvimento. Os desenvolvedores independentes de ferramentas de IA não têm uma forma prontamente disponível de monetizar suas criações. Normalmente, a opção mais lucrativa é vender a ferramenta para uma das grandes empresas de tecnologia, fazendo com que o controle da tecnologia fique ainda mais concentrado. O protocolo de código aberto e a coleção de contratos inteligentes da Singularity NET foram projetados para resolver esses problemas. Os desenvolvedores podem lançar suas ferramentas de IA na rede, onde podem interoperar com outras IAS e com usuários pagantes.